Dando prosseguimento, nós convidamos agora o nosso irmão Maurício Crispim. Ele é um dos diretores do Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. E nós convidamos ele para a palestra A Psicologia das Religiões, a Lei Social do Evangelho. Uma salva de palmas. Acho que vai passar para mim. Meus amigos, boa noite. Espero não vos cansar muito, né, com a palestra atrás da outra. Mas o assunto que nós vamos tratar fala a respeito do Evangelho. E o Evangelho na obra de Baldry é o ponto central pelo qual ele tudo fez. Mas antes de começar, principalmente para aqueles que não têm ainda um contato maior com a obra do professor Pietro Baldry, queria falar algumas coisas a respeito dele. Então vamos lá. O Baldry fala o seguinte, através da sua voz, ele fala: não venho trazer dissensões às vossas ideias, nem às vossas crenças. Venho fecundá-las com meu espírito, unificá-las em minha luz. Nós vivemos ainda num regime de lutas. Nós lutamos até pelas religiões. Nós lutamos o tempo todo, por todo momento. Dentro da nossa alma, a gente tem uma espécie de adversários que a gente projeta nos outros. E nós vivemos em luta. E muitas vezes nós queremos o predomínio de um determinado conceito em relação a outro conceito, porque é o conceito que eu sigo. E o Baldry, através da sua voz, fala o seguinte: não, eu não venho nada, eu venho unificar. Então o trabalho do Baldry é de unificação. Unificação do conhecimento. Por isso que o trabalho dele é um trabalho de ressonância. O Baldry diz que o conhecimento se dá ressonância, através do processo de interação entre as partes. Então, se nós não temos ressonância, nós não vamos nem procurar a obra. E o Baldry também surge em determinado momento em que nós fazemos determinadas perguntas, porque o Baldry trabalha em sua obra de uma maneira ampla, porque nós ainda não somos nem capazes de fazê-lo. E quando a gente faz essas perguntas, ele vem respondendo esses problemas últimos que nós procuramos. Então, a grande intenção dele é de unificar. O Baldry é um unificador. É aquele que veio trazer uma obra composta de mais de 10 mil páginas, 24 volumes. Ele veio ofertar essa obra a quem quer. E para quem muitas vezes já amadureceu, ou que já faz determinados tipos de perguntas, ou que procura determinados caminhos. Muito bem. Aqui é uma homenagem ao Rogério. O Rogério não pode estar aqui, mas eu trouxe a figurinha dele. Próximo. E aí, sua voz continua. A humanidade terrestre aproxima-se de sua unificação numa nova consciência espiritual. Nós estamos chegando num momento muito importante, onde a humanidade inteira vai iniciar com a nova consciência. E essa consciência, como nós vimos aqui, da mesma forma que no processo interior nosso, nós temos vários níveis de consciência, aqui mostrado pelo X2, X4, X5, X6, o coletivo também tem. O coletivo também passa por esse processo de adiantamento. O coletivo também atinge esse processo. E nós estamos iniciando um novo campo de consciência. E esse novo campo de consciência é de unificação, não é de luta, não é de disputa, não é de imperialismo, não é no sentido da gente predominar esse ou aquele conceito, é de unificar o conhecimento. Você viu o Anacleto fazendo isso aqui, procurando todas as diferentes visões e tentando unificar num campo único. E o Baldry faz isso de uma maneira extraordinária. Ele unifica esse conhecimento. Tendes hoje, continuamos com a mensagem da nova era. Tendes hoje diante dos olhos um sistema completo,
que, como um princípio unitário, soluciona todos os problemas e traz respostas a todas as perguntas. Tem de hoje a orientação que nos fornece a chave para explicar os enigmas do universo. Ou seja, não é uma chave para explicar o processo reencarnatório, não é uma chave para explicar os problemas que enfrentamos na vida, não é uma chave apenas para explicar determinados conceitos dessa ou daquela filosofia, é uma chave que tenta buscar, unificar e discutir e mostrar os grandes problemas do universo. Então essa é a obra de Ubaldi. Nós podemos passar a vida estudando, que não vamos entender nem o início desse processo. É uma chave. E essa chave é para os enigmas do universo. Enigma que a própria ciência busca hoje de uma maneira imensa. Que a própria ciência começa a dar os primeiros movimentos em torno desses conceitos. Mas que ele adianta, que ele nos traz de uma maneira viva, clara e extremamente prática, para que nós possamos entendê-la e aplicar no nosso dia a dia. Aí ele continua. Olha o que ele diz. Ampliei o conceito de relatividade. Também a psicologia e a filosofia, ao falar-vos de verdades progressivas. Assim como o conceito evolucionista que Darwin só viu nas espécies orgânicas, também o conceito de relatividade, que há por alguns momentos matemáticos, tem de ser completado com a teoria de relatividade universal. Então, tem duas grandes teorias. A primeira parte da obra de Ubaldi é a teoria em que ele traz o Evangelho. É o ponto central. E ele desenvolve duas outras. A teoria da relatividade, trazendo a teoria da relatividade para uma teoria de relatividade universal. E pega a teoria da evolução e desenvolve ela como nunca. Não só mostrando que existe vida desde as vidas inorgânicas, como existe algo que aconteceu antes da evolução. E que a evolução não se desenvolve ao acaso, mas em cima de um trilho. E esse trilho é o processo da queda, ou da contração da consciência, ou de involução, como o professor diz. Ou seja, ele explica a evolução. A pergunta que muitas vezes a gente nunca fala, você fala assim, por que a gente evolui? E a gente nunca faz essa pergunta. E o Paulo fala, por que a gente evolui? Porque aconteceu algo antes da evolução. E por que a evolução é algo que vem de dentro e se desenvolve? Ou seja, tudo está dentro da nossa alma, tudo está dentro do nosso ser. E por que vai desenvolvendo, vai desabrochando? Já existe no nosso ser. De onde vem isso? E é o professor Ubaldi que explica. Existe isso em várias revisões já, mas explicações tão claras não temos, a não ser em Ubaldi. E essa obra do Ubaldi, ela é completada com vários outros ensinamentos, como do problema de Ciro Arombino. Eu acho que Ciro Arombino eu falo que é o Ubaldi do Oriente. Mas nem Ciro Arombino explica da maneira que o Ubaldi explica. Mas quando você junta as duas obras, é uma coisa espetacular. E dá uma síntese de tudo aquilo que a gente possa estar procurando saber e aquilo que a ciência hoje começa a pesquisar. Então o Ubaldi é abrangente, desenvolvendo 3 grandes teorias. A teoria central do Evangelho e as duas outras. A teoria da relatividade universal e uma teoria do psiquismo dentro da teoria da evolução. Podemos ir? Boa noite, pessoal da TV Ibis, né? Que eu nem dei boa noite. Boa noite aos companheiros que estão nos seguindo do lar. Muito bem. E aí, o que o Ubaldi vai falar numa teoria universal? O que ele diz? Então, aqui tem uma amostra que ele fala. Como todo o universo é trifásico, é também tridimensional. Chegados à terceira dimensão, é necessário, para progredir em virtude do princípio da unidade trina, iniciar nova série tridimensional, pois o período precedente exauriu-se. É indispensável sair do ciclo precedente para começar outro novo. Chegaremos depois aos conceitos da evolução das dimensões, dilatando a concepção einsteiniana da relatividade, que estendendo-a a todos os fenômenos, quer aprofundando em seus conceitos. Olha só, nós aprendemos que o espaço tem 3 dimensões, né? A linha, a superfície e o volume. E o ponto, que é o espaço. Aí todo
todo mundo sempre procurou quais são as outras dimensões, a quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta dimensão. O Einstein chegou e criou a dimensão espaço-temporal. Okay? O conceito da dimensão espaço-temporal. E o Baldi explica isso magnificamente na grande síntese, porque ele é capaz de falar assim que quando o onde se torna quando. Nós temos uma passagem do espaço para o tempo. Ok? Mas o Baldi vai além. Porque hoje em dia, uma das principais teorias que tem sobre o espaço, ele diz que provavelmente o espaço que nós vivemos seja produto de dimensões do hiperespaço. E o homem passou então a tentar criar novas dimensões em cima das 3 dimensões. E o Baldi diz que não, que depois da dimensão das 3 dimensões do espaço, nós temos a dimensão tempo, depois a dimensão consciência e depois a dimensão supraconsciente. Então a visão evolutiva de Ubaldi, dentro da teoria da relatividade, é muito mais ampla. Porque no quando ele começa a incluir o observador, ele coloca a evolução do tempo e do espaço à consciência. Então a consciência, ou em outras palavras, o tempo e o espaço é uma quebra de simetria do campo de consciência. Ora, então ele vai numa dimensão muito mais ampla. A nossa consciência que contém o tempo e o espaço, e não o contrário. Consequentemente, ele dá uma nova noção de dimensões. Então, aquela aula que o Anacleto deu aqui, quando nós atingimos a superconsciência, nós saímos do espaço-tempo. Então, consequentemente, o conceito muda completamente. Até a visão de origem. E isso o Baldi nos mostra de uma forma extraordinária, que é exatamente a evolução das dimensões. Então, isso é outra contribuição que o Baldi nos deu. Seguindo. Aí ele fala em relação a Darwin. É preciso compreender o que Darwin e seus seguidores materialistas não compreenderam, não podiam compreender. Isto é, que a evolução é guiada por um fluxo vital e que a substância é espiritual. Olha, não é a forma que evolui, é o psiquismo que troca de forma. E lá na pedra, nós temos o psiquismo no seu primeiro momento. O psiquismo que faz o primeiro movimento, é o movimento atômico que está lá na pedra. É a primeira expressão da consciência, que é o movimento. E a primeira expressão da consciência, que é a afinidade. O movimento e a afinidade estão dentro dos átomos. À medida que nós vamos evoluindo, essa afinidade mais tarde vai ser amor. E nós, que existe lá nos átomos que compõem uma pedra, amanhã é o nosso processo de ascensão espiritual. Tudo está interligado. E até aquilo que a gente acha que não é vida, é vida. E é uma continuidade num ciclo de desenvolvimento e de abertura. Então, pode acrescentar tudo em relação à evolução. Então, a obra extensa não é a obra para ser lida, é uma obra para ser vivida. Não é a obra para você ler o livro do início ao fim, é uma obra para você morrer do início ao fim, lendo inúmeras vezes. A obra do Baldi não é para fraco, não, é para forte. Que não é brincadeira. É, tipo minha avó. Ou seja, tem de ser para a pessoa que realmente quer. Se não, é melhor ficar aí, em outros campos. Vamos lá. Hoje em dia nós temos um problema sério na ciência, sabe qual que é? Como é que eu vou encontrar métodos para comprovar o que a mente é capaz já de formular dentro dos aspectos matemáticos? Porque hoje em dia nós estamos chegando a um momento que é dificílimo provar determinadas teorias. Vou dar um exemplo. A teoria do universo. E, no entanto, é altamente coerente. Então o Baldi começa a dizer, e aí chega na física quântica hoje, que começa a discutir a participação do observador dentro do campo do observado. Mas o Baldi vai mais além. Ele acha que o psiquismo é o principal fonte de pesquisa. Nós
podemos chegar a verdades imensas através do psiquismo. Isso antigamente podia ser uma heresia, mas hoje em dia a gente já tem até o físico teórico. O que é o físico teórico? O que propõe as teorias e muitas vezes alguém vai tentar explicar ou comprovar essa teoria. E o Baldi diz que nós temos de usar o psiquismo. Então, dando uma nova dimensão à teoria da evolução, uma nova dimensão à teoria da relatividade, a relatividade universal, ele coloca o psiquismo como ponto de pesquisa e propõe uma nova visão, uma ciência baseada no aperfeiçoamento moral e interior do próprio. Ou seja, ele vai para um campo muito mais amplo e ele diz o seguinte: então a descoberta científica pode ser realizada não só pela projeção do olhar indagador do observador a um outro plano, mas pela transformação evolutiva, isto é, biológica do observador mesmo. Ou seja, a nossa subida. Consequentemente, ele diz: eis assim justificada a afirmação frequente feita nesses escritos, que o maior progresso no conhecimento resultará, sobretudo, da transformação do homem atual no hiperpsíquico, tipo biológico do futuro. E assim poderá a ciência avançar também por desenvolvimento das qualidades sensórias e psíquicas do homem. Então, aquilo que o Anacleto mostrou aqui. Olha, se eu continuo ascendendo dentro daqueles níveis de consciência, eu vou chegar a uma consciência que eu posso usar essa consciência como campo de pesquisa. E muitas vezes a comprovação vai ser o quê? A unidade das pesquisas. Então nós vamos ter de formular uma nova ciência. E um novo método. Próximo. E aí, dado isso, então qual seria o ponto central da obra de Ubaldi? Um dos pontos centrais da obra de Ubaldi é o monismo. Uma só substância, uma só lei. Então, ele faz isso de uma maneira extremamente simples. Porque a gente procura a diversidade da vida é imensa, a diversidade do conhecimento é imensa. E o Ubaldi chega para nós e fala assim, ó, uma só substância, em diferentes estados, matéria, energia e espírito. E uma só lei. Então, consequentemente, torna muito mais fácil para você entender, em termos de uma visão sintética, o que ocorre. Então ele diz o seguinte: o universo é unitário, regido por esquemas únicos, reconduzíveis a um tipo central único, que se repete em todas as alturas evolutivas e em todas as formas de comunidade. E isso ele mostra numa riqueza imensa. Ele vai mostrando vários. Ele mostra a lei e começa a mostrar ela em vários níveis. O nível material, o nível energético, o nível do espírito. Começa a mostrar isso no ser, na pedra. Começa a mostrar isso nas unidades coletivas. Depois começa a mostrar isso dentro de nós. Começa a mostrar dentro do campo celular. Ou seja, ele faz regiões mostrando isso aqui. O universo é unitário, existe um esquema único e que se repete a todas as alturas evolutivas. Aquilo que lá no passado Hermes, por exemplo, já dizia, né? Aquilo que lá na Grécia Antiga já se dizia, o todo está na parte, a parte está no todo. O microcosmo igual ao macrocosmo. Mostrando como ocorre, de que forma ocorre, quais são as leis que regem. Em toda a obra, ele sempre traz isso. Continuando. Nós chegamos então no centro da nossa palestra. Nós vamos começar ao contrário, né? Nós vamos falar sobre a lei do Evangelho. Que é o ponto central da obra do Ubaldi. Porque o Ubaldi mesmo diz, a obra dele é cristocêntrica. Então, toda ela é desenvolvida pelo Cristo. E toda ela firmada dentro da visão do Cristo. Então, ele não vê o Evangelho como algo que nos veio do céu para a nossa melhoria moral. Não, ele vê o Evangelho como um processo de ascensão evolutiva. Ou seja, ele vê o Evangelho como a lei que explicita toda a nossa transformação. Ok? E aí ele fala o seguinte, vamos lá? O Evangelho não é um absurdo psicológico, social, científico,
Não é negação, mas afirmação de humanidade mais elevada no nível divino. No nosso mundo, ele é uma utopia. Não dá para perdoar 70 vezes 7? Dar outra face? Não resistir ao mal? Como diz o próprio professor, se for fazer isso, você está arrasado nesse mundo. Então, o que ele diz? O Evangelho é o contrário. Ele dá a noção de uma civilização muito mais adiantada. Ele é a base de uma humanidade divina. É utopia hoje. Mas quem fizer o caminho dele, encontra campo de desenvolvimento. Ele vai mostrar como que isso se dá e quais os cuidados que nós devemos tomar. Não é essa maneira simplória que muitas vezes a gente coloca na nossa vida. Ele até fala, ó, Deus não quer nós que a gente seja simplórios. É que a gente entenda o mal e saiba participar no mundo, tendo a prevenção como ele, como o próprio Cristo disse, simples como as pombas, prudente como a serpente. E mostrando, sobretudo, que a lei do Evangelho é uma lei do nível divino. Próximo. E aí ele continua, lá na grande síntese. A lei do Evangelho não é um absurdo em vosso nível biológico. Não é aquilo que, visto de níveis mais baixos, pode parecer fraqueza. É a fase mais alta de evolução, o vencido da vida animal pode ser um vitorioso, porque outras forças ignoradas naquela vida são atraídas e postas em ação. Olha, então o Evangelho, ele pertence a uma humanidade divina. Se você for colocar o Evangelho em prática, você vai entrar em outro tipo de força. Então você pode saber se você está colocando o Evangelho em prática ou não. Basta saber que tipo de força está atuando na sua vida. Não precisa ficar nesse fingimento que a gente fica, não. Fala, será que eu estou sendo realmente evangélico? Vê que tipo de força você está trazendo para a sua vida. Porque o Evangelho traz essas forças. E o mostra de maneira prática. Pega o livro de pensamento, por exemplo. Ele estuda lá e mostra como é que se dá. Pega a própria vida dele, história de um homem e um destino seguindo Cristo. Ele mostra quais são essas forças. E essa força atua em todos os campos. Moral, econômico, familiar. São forças vivas. Se essas forças não pode parar de fingimento. Tira, como Anacleto diz, a persona, você está fingindo. Por quê? Porque o Evangelho, quando você está vivendo, você coloca à disposição da própria vida determinadas forças que você atrai. São ressonâncias. E esse campo de ressonância é que vai evidenciar essas forças que são atraídas e postas em ação. Aparece no mundo moral que supera, vence e submete o mundo orgânico, dominando. É o contrário. E isso nós podemos ver na nossa vida. Se tivermos um coração sincero, buscando a mudança interior. Vamos. Em qualquer caso, inconcebível fraqueza da vontade, de todas as armas, base da luta pela vida, o altruísmo para qualquer ser, sobretudo para com o inimigo, transforma-se em um novo princípio de convivência e de colaboração. A lei do homem que se eleva a outra unidade coletiva, mais alta, que se organiza em nações, sociedades e humanidades. Nós aqui ainda estamos nessa lei aqui, ó. Mas não, ele diz que só existe uma maneira de acabar com todas as guerras: a deposição de todas as armas. Mas você pode olhar que nós não somos capazes de depor a arma no guerra. A gente usa dentro da nossa casa. Com filho. Não vou nem com o vizinho, não. E nem com a sogra também, que nem parente é. Mas
com você mesmo, com aquelas pessoas que você diz que ama. E você pode achar que a gente não conseguiu anular a luta com você. E ele diz, você quer acabar com todas as guerras? Tem que depor todas as armas. Principalmente a arma do verbo. Que a gente se machuca tanto um ao outro. Próximo. Agora presta atenção nisso aqui. O homem representando a forma de transição entre a animalidade e a super-humanidade. Entre a ferocidade e a bondade, entre a força e a justiça. Duas leis contíguas e, no entanto, profundamente diferentes. O homem oscila entre esses dois mundos. O mundo animal, que impõe comer ou ser comido, agressão, força da luta, funcional do mais forte, onde a força física sintetiza toda a vitória nesse nível, e o mundo superior, anunciado pelo Evangelho do Cristo, a Boa Nova, a primeira centelha da maior revolução biológica em vosso planeta. Ou seja, é uma centelha de revolução biológica. Por que revolução biológica? Do subconsciente, eu vou sair desse início que a gente tem de uma consciência analítica, racional, e vou para um outro campo de intuição e de síntese. Sem contar aqueles que posso chegar, que é o campo unitário, de unidade divina. Não só uma transformação do campo moral ou do campo social, mas uma transformação intrínseca do indivíduo. Ele vai ficar hipersensível, hiperpsíquico. Então muda as referências de análise, muda as referências de visão, muda os nossos conteúdos, porque nós passamos para viver em outra dimensão. E outras forças vão estar em jogo na nossa vida. E nós estamos perto dessa transformação. Nós falamos, quantas vezes nós falamos sobre isso? Até na TV Ibis a gente já deu um curso sobre o assunto, que é a transição planetária. Nós estamos num momento dessa mudança. Próximo. A lei futura está, não há dúvida, no Evangelho do Cristo. E se realizará no esperado reino de Deus. Mas esta lei vos aparece hoje como um caso limite, de que só é possível avizinhar-se a situações sucessivas, forças biológicas. As verdadeiras soluções partem do indivíduo e de seu coração e atingem a substância, mudando primeiro a conformação da alma individual. Não se trata de experiências coletivas exteriores, de sistemas reorganizados. Trata-se, isto sim, de maturação biológica, que não pode ser negada, trata-se de compreendê-la e de secundá-la. Ou seja, não é uma questão de religião, é uma questão de religiosidade. Emmanuel diz que a religiosidade é o que nos liga a Deus, e a religião é a invenção humana. Krishnamurti tem uma passagem belíssima. Ele está reunido, ele tinha várias escolas, mais de 100 escolas, e um dos professores pergunta para ele: Krishnamurti, qual a religião que você quer que as crianças saiam do colégio? Ele fala: nenhuma. Eu gostaria que ele saísse com o máximo de religiosidade possível. É isso. Não é o ser espírita, ser católico, ser teosófico. Não é isso. É o que de substância nós estamos transformando em nós mesmos. Isso passa a ser secundário. É nós, conosco mesmo, a religiosidade que nos transforma. A religiosidade que nos transforma. O que a gente pode atingir através da transformação? É um processo de alquimia. Não é um processo de ser solidário ou fazer parte de um número de um determinado local ou não. Vamos lá? O problema pode ser político, econômico, jurídico, artístico, científico,
Atinge o homem integral e, portanto, todas as suas manifestações. Não se trata de destruir, mas de sublimar os caracteres fundamentais da personalidade. Vontade cada vez mais viril, inteligência mais aguda, coração sempre mais sensível e aberto. Do homem deve nascer o anjo. É a redenção de Cristo, o Evangelho. A vida dos santos é a experiência. Cara, isso aqui é muito fundamental. Quem já estudou as vidas dos santos aí? Tá vendo? Só tem capeta, estuda o capeta, né? Estudar aquelas pessoas que vivenciaram isso. Vai estudar os santos para você ver. Quando eu li essa frase, eu falei, eu vou comprar tudo quanto é santo. Aí eu fui lá nas edições paulinas e nas edições, fui comprando tudo quanto é santo. E encontrei uma freirinha que vendia o santo. Eu estava apaixonado pelo santo, me dê as dicas. Aí eu comecei a ler santo, passei acho que uns 4 ou 5 anos lendo santo. Para poder ver a experiência. Como é essa experiência? Uma experiência que nós estamos distante dela. E que, no entanto, ela está viva. Que são espíritas. Lê lá o Evangelho. Já tiveram a curiosidade de pegar assinaturas do Evangelho e fui estudar quem são aquelas pessoas? Ler livros que eles escreveram antes de desencarnar? Faça isso. Você vai ver que espetáculo. É que esse evangelho é vivido. Logicamente, você vai guardar a diferença de tempo, de época, de princípio. Mas você vai ver essa vivência interior. Sendo que o maior de todos eles, na minha opinião, é São João da Cruz. Que o próprio Balde fala para ele. Não estamos colocando aqui São Francisco, que está lá um pouco lá acima. Mas São João da Cruz. Tem um livro maravilhoso. As obras completas de São João da Cruz é um espetáculo. Porque ele mostra para você todos os passos interiores, trazendo o Evangelho, trazendo a Bíblia, trazendo os conceitos. E mostrando como o mundo interior vai se desdobrando. É uma obra para você ler a vida toda. Eu leio de São João da Cruz desde os 18 anos. A vida toda. Não posso ler algum dia. E o Balde estuda isso. No livro Ascese Mística, que também, para mim, achei um outro amigo que gosta de Ascese Mística como eu. Manuel Emídio, que foi um dos maiores colaboradores de Ubaldi, falou que o livro que ele gostaria que, quando ele morresse, colocasse no peito dele era as Loures. Então, o dia que eu morrer, bota a Ascese Mística, tá bom? Bota no meu peito lá, que é o livro que eu sou apaixonado. Certo? É o livro singular da obra de Ubaldi. O mais belo livro do Ubaldi, para mim, é a Ascese Mística. O conhecimento mais profundo está lá assim, mas o livro belo é como diz o Manuel Amídio, eu quero morrer com ele no peito. Pode ser que a gente não viveu nada dele, mas pelo menos já vai estar perto do peito. Já é um começo. Vamos lá. No alto, como farol luminoso, coloquei o espírito do Evangelho, a mais alta expressão da lei. Olha o que ele fala. Não é a letra. Em vosso concebível, cuja compreensão significará a realização do reino de Deus, do qual se aproxima cada vez mais o homem, através da luta do noturno esforço da vida. Religião sintética do futuro, feita de força de espírito e de bondade. E não condena nenhuma, contando que seja sincera e esteja em seu lugar. Então o Balde vê cada crença como parcelas da verdade. Por isso que ele estendeu a teoria da relatividade para os domínios da psicologia, da filosofia. Então aceita a crença. Não está para discutindo. Eu estou certo, você está errado, a minha igreja é melhor que a sua. Não. Somos complementos. E ele vem e unifica isso aí. Bora. Permanecemos até agora nos campos humanos e humanos das
das mais baixas criações biológicas, para focalizar melhor os pormenores de vossa atual fase. Porém, subindo ainda mais, veremos que, tal como a evolução individual alcança o nível do super-homem, também a evolução coletiva atinge a lei social do Evangelho. Está claro aí? Ou seja, nós vamos evoluindo lá do subconsciente, lá evoluindo, conquistando pelo hábito subconsciente, depois o consciente, depois você vai evoluindo. A mesma coisa acontece com os grupos coletivos. A humanidade, por exemplo, ela vai evoluindo até chegar na lei social do Evangelho. Então, por isso que ele considera o Evangelho como um marco do processo evolutivo. Essa lei hoje representa e a realidade do amanhã. Nela, todos os problemas da convivência são radicalmente resolvidos por um conceito simples: ama teu próximo como a ti mesmo. E é o caminho. Próximo. E aí ele diz, né? Isso que eu acabei de dizer. A distância que separa a vossa atual vida desse vértice é imensa. Vou repetir. Quando eu falo que a gente é fingido, não é à toa. A distância que separa a vossa atual vida desse vértice é imensa. Todos os vossos atos e pensamentos estão permeados de luta e vos fazem perceber o quanto o Evangelho está distante. Mas justamente por serem luta, são também caminho de conquista. Então, essa luta interior aqui, ó. Essa violência, e essa violência contigo mesmo. Porque essa mudança que você tem de realizar dentro da sua alma. Vamos lá. Aí, você fala assim, poxa, mas nós estamos vivendo um momento tão difícil, né? Não estamos vivendo um momento difícil. Mas então, pelo amor de Deus, eu anjo descrente, eu estou até querendo mudar para Portugal, porque Portugal falou que a gente pode ir para lá agora se for aposentado, eu estou querendo ir. Vou montar um Ibis no Portugal, que aí dou uma desculpa e vou para lá. Vou lá conviver com a Anacleto de perto, aproveitar deixa. Tudo isso. E olha o que o Baldi diz, eu trouxe para cá justamente porque cai muito bem nesse momento para nós. Quando a inteligência da história permite que as forças do mal tomem um desenvolvimento excepcionalmente agressivo, isso significa que a evolução, para poder avançar, precisa do trabalho de destruição. Todas as construções velhas e erradas. Eu vou repetir de novo, para a gente ir para casa, lembrando disso. Né? Porque nós estamos vivendo isso. Parece que tudo está sendo destruído. E normal, né? Aquela coisa que você acha absurda, está normal. Aí, quando a inteligência da história permite que as forças do mal tomem um desenvolvimento excepcionalmente agressivo, isso significa que a evolução, para poder avançar, precisa do trabalho de destruição que elas realizam, a fim de limpar o terreno de todas as construções velhas e erradas. Só precisamos atentar para quê? De que lado eu estou? A lei de destruição é a lei da vida, né? Mas que lado eu estou? Bora. Então, do Evangelho, né? Então, eu inverti, falei sobre o Evangelho, agora eu vou falar um pouco sobre a psicologia das religiões. O Baldi classifica o ser humano em dois seres, o involuído e o evoluído. E ele diz, claro, ó, isso aí não é para poder falar no sentido de pejorativo. Não. Tem dois tipos. Tem a besta, ou a fera, e o homem de sucesso no mundo, o astuto. O besta, a fera, é aquilo que a gente vê no cinema.
o Rambo da vida, certo? O Rocky Balboa é a fera. Agora, o terceiro homem é o evoluído. É aquele que está à frente, é aquele que está fazendo a modificação, aquele que está saindo da visão racional para a visão intuitivo-sintética, aquele que caminha para um plano de unificação. Esse é o evoluído de Ubaldi. Ele vai estar na ciência, ele vai estar na poesia, ele vai estar na religião, ele vai estar em todos os lugares. Ele vai ser santo, ele vai ser um processo mais vasto do que ele mesmo. E aí, para cada ser desse tem uma religião. Então a religião da besta, no nível dela, a compreensão da religião é aquela que põe uma bomba dentro de si e vai lá e explode, ele e o resto. Não é que a religião dele é besta. Ele entende a religião dele naquele nível. Tem gente que escreve livro e fala assim, olha, como ser um espírito igual Kardec. E põe lá um monte de coisa. Eu falo assim, gente, será que 100 anos depois Kardec já não mudou pra caramba? Nem ele volta para seguir você. Não, cara, para poder fazer isso desse jeito que sempre foi. Cara, se o cara voltar, não segue você. Porque ele já mudou. Nós estamos em constante evolução. E a gente fica parado. A gente tem que lembrar que a verdade é primigênia. É nova a cada momento. Tudo que coagulou, tudo que virou livro, já era. Ficou preso. Ela é móvel. Então vamos lá, ver um pouquinho sobre isso. A forma dos organismos terrenos, das igrejas constituídas. Ela representa a ponte de união entre o céu e a terra e o céu. Ponte necessária, cuja verdadeira natureza podemos assim compreender. Se de um lado deve ter suas elevadas ramificações no céu, não podem, de outro lado, deixar de ter suas raízes na terra. A religião é o quê? A ponte. Se ela tem muitas vezes conceitos magníficos, visões magníficas e missionários magníficos, ela tem a raiz aqui na terra, que são essas adaptações que nós fazemos. Você acredita nos espíritos? Me ajuda. Você vê artigos maravilhosos, conceitos maravilhosos. A igreja não pode deixar de possuir uma pedra de apoio na terra. Como pode ela ser espiritual? Mas cabe ao seu conteúdo espiritual fazê-lo tornar-se cada vez mais espiritual, isto é, cada vez menos pedra. No entanto, é natural que as igrejas situadas no meio, como organismo humano, entre a pedra e o espírito, possuem as qualidades de um e de outro. Entendeu as nossas religiões? Ela tem uma escada, tem raízes na terra e tem um campo superior no céu, mas é pedra. Ela é pedra. Então vai ter o defeito de pedra e vai ser a dureza da pedra, que é essa dificuldade que a gente tem, que está dentro da força da inércia, de mudar a nós mesmos. E olha só que interessante. As primeiras leis da religião da qual nós estamos interligados, ela veio através de Moisés e foi escrita direto aonde? Na pedra, não é? Olha só que bacana, vamos lá ver? Passa aí para mim. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Ou seja, de pedra, igual o Baldo falou. É feito de pedra. E essa é a nossa condição humana. Por isso que é as religiões e invenções humanas. Porque pega as raízes, pega o campo do céu e joga nas raízes. E até os primeiros fundamentos da nossa fé,
Ela veio, nossa crença, ela veio através das tábuas de pedra. Tu és pedra, e sobre ti edificarei minha igreja. E olha só que interessante, quer ver? Vamos avançar um pouquinho mais? Olha Ezequiel que leu o balde naquela época. E lhe darei um só coração, e um espírito novo porei dentro dele, e tirarei da sua carne o coração de pedra. Isso é de Ezequiel. Até o nosso coração é de pedra, entendeu os defeitos? E lhe darei um só, volta lá. E lhe darei um só coração, e um espírito novo porei dentro dele, e tirarei da sua carne o coração de pedra. Essa é a evolução biológica que o balde fala. Então, a pedra é o meio caminho entre o céu e a terra, né? E está em tudo, desde o nosso primeiro fundamento até dentro de nós. Continuemos. A pedra é a organização humana que serve como duro recipiente para conter, proteger e, desse modo, conservar e transmitir a ideia recebida. Por isso as religiões tendem a ser conservadoras, zelosas do seu patrimônio, e disto decorre o seu dogmatismo. Por isso que a gente tem fobia ao novo. Porque está ameaçando aquilo que a gente tem, a nossa pureza doutrinária. Quando pureza doutrinária é inércia de quem não estuda, de quem não busca. Desculpa chique para a própria preguiça. Próximo. Mas em face dessa exigência, há uma outra oposta, com a qual a primeira deve equilibrar-se, a exigência da vida, que quer avançar, e a efervescência do dinamismo do espírito, que não pode apodrecer encerrado na pedra, de onde procura extravasar a todo momento, ao impulso irrefreável do espírito, e que quer transformar-se em vida e realizar-se uma vez que desceu à terra, exatamente com esse fim. Há também evolução do pensamento, progredindo por sua própria conta, fora das igrejas. Nos grandes momentos, nas voltas da história, nasce até novos profetas, que ultrapassam todos os que o precederam. O balde é um exemplo disso. E vai nascer fora da igreja. Não vai nascer dentro da igreja, vai nascer fora. Porque a vida quer que tudo avança. Nós estamos caminhando para a unificação. Então não pode nascer no seio de uma igreja. Vai nascer fora dela. E o balde fez isso, sozinho. Próximo. Agora, no nosso meio, o que ocorre? Se é pedra, nós vamos ter aquilo que o balde chama de materialismo religioso. Você pode olhar que a gente tem isso. Olha aqui que ele diz. Daí se conclui que a perfeita ortodoxia pode ser efeito não só de uma fé mais viva, mas da falta de interesse, consequência implícita do estado mental que explicamos, o materialismo religioso. Então a aceitação cega e completa não só liberta o crente de entrar em questões espinhosas, inúteis, porque insolúveis para ele, mas também, ao sepultá-la sob o belo manto da fé, representa muito menos esforço, permitindo que ele se ocupe, em lugar disso, com as coisas deste mundo, que interessam muito mais. Quem não escolhe o caminho que oferece menos resistência e menos cansaço, é aquilo que fala muito bem, a obra de balde é muito difícil. Você já estudou ela? Não, é difícil. E a gente fica nisso. Passa 5 anos, você volta no 30º. Você já leu a obra? Não, é muito difícil. E ficamos nisso. Próximo. Desse modo, o que o homem deve aprender primeiro não é espiritualizar-se, mas a libertar-se da materialidade. Não é tornar-se anjo, mas deixar de ser animal. A espiritualidade verdadeira só pode chegar depois que se tenha varrido do terreno os instintos inferiores da animalidade. Tudo isso nos mostra o quanto ainda estamos longe de espiritualidade, porque sendo ela positiva e ativa, não perde mais tempo com esse trabalho negativo para demolir a parte inferior já superada e inexistente naquele nível.
Ou seja, o primeiro passo não é ganhar asa, é cair os dentes. Deixar de morder. E terminando aqui, que o nosso tempo terminou, olha o que ele fala bacana aqui. E a gente também gosta muito de colocar no outro a religião, né? Ah, se é cristão, o outro que tem de ser. Ainda a gente cita com exemplo. Bom, aquela pessoa evoluída. Aí o que o bode fala? Quem procura verdadeiramente a virtude, a procura em si mesmo e não nos outros. E se a possui, não exige para honrar-se. Quando assim fosse, não seria mais virtude, uma exploração da virtude. E quem a procura somente nos outros, dela faz um meio para figurar esplendidamente enquanto está esmagando o próximo. Esse método é muito usado para conseguir honra de virtuoso. É muito barato, causa muito incômodo alheio, mas bem pouco para si. O evoluído é prático e utilitário, e a parte de sua lógica conseguir fruto de tudo. Ou seja, até isso torna-se virtuoso. Ok? Pula para o último aí para mim, por favor. Pode ir? Pode ir? Vai. Pessoal, terminando o nosso trabalho, eu queria fazer um pequeno comercialzinho do curso da TV Ibis, curso de trajetória, Vida Movendo Sem Espiral, que a gente começa agora dia 20. Vou tentar dar aquele estudo que o Baldi fala na obra dele todinho, aquela aplicação da espiral na nossa vida e como a gente é capaz de prever isso. Vai ser um trabalho difícil, mas é um trabalho legal. Coloca o videozinho para a gente. Pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos ver só o videozinho final para a gente terminar a nossa conversa. Vamos lá? Até a próxima. Que lindo, né, gente? Parece até comercial da Discovery. Um videozinho. A gente agradece o Maurício e convidamos aqui o nosso trabalhador José Lourenço para entregar uma lembrancinha do nosso congresso. Muito obrigada. Uma salva de palmas, pessoal. Gostaria também de cumprimentar aqui e agradecer também a presença do Enio, né, nosso irmão Enio, lá da Nova Acrópole, que atendeu o convite e está presente aqui no nosso congresso. Muito obrigada. E, pessoal, antes de encerrarmos nosso primeiro dia do congresso, eu quero dar um aviso, um lembrete, que amanhã, no horário do intervalo do almoço, os nossos irmãos, o Ferdinando, que está com a obra aqui, Um Amigo Seguindo o Balde, ele vai estar autografando ali para quem quiser, tá? No horário do intervalo do almoço, nosso irmão Ferdinando, tá bom?
Outro irmão também que vai estar ali também dando seus autógrafos é o nosso irmão José Manuel Anacleto, com essa obra aqui, a Transcendência e Imanência de Deus, além de outras que tem lá também. Então, amanhã a gente vai reforçar esse aviso. E nós agradecemos a presença de todos vocês, né? Amanhã nós retornaremos com as nossas atividades às 8h30 da manhã. E para a gente encerrar todo esse dia de hoje, nós convidamos vocês para descerem ao segundo subsolo. Lá, o nosso espaço de convivência, teremos um lanche singelo hoje, né? Então, todos estão convidados a participar desse momento. Uma boa noite a todos.